Oi pessoal, então aqui para mais uma aula, seria a segunda parte dessa aula onde nós estamos aqui falando sobre a prática de ministração, de cura. A primeira parte aqui eu falei sobre, são as ministrações individuais, quando nós ministramos a indivíduos. Eu também gosto de falar o modelo consultório médico. E essa outra parte aqui vamos falar sobre aquilo que nós todos estamos jamais acostumados a ver, que são as ministrações de cura em público, o culto, reuniões públicas, né? O que mais eu queria falar aqui um pouquinho da prática da cura com a palavra de conhecimento. Tem várias maneiras como nós podemos ministrar em público. Uma das maneiras é depois da palavra, né? Nós precisamos não necessariamente pregar sobre cura para ver curas, porque a cura ela é uma promessa que Jesus dá para validar a palavra dele, né? Quando eu já fiz um teste uma vez, um test drive, eu falei assim: Senhor, gostaria de falar sobre outro assunto e testar esse negócio na prática, ver como é que é. E aí eu estava orando muito sobre isso, era assim um verão, né, janeiro, tá todo mundo na praia, e eu estava nessa busca mas já tinha ouvido falar, e eu disse, eu gostaria, né, porque precisamos pregar Jesus, não focar só no assunto. Às vezes a gente prega um assunto, né, sobre sei lá, sobre fé ou sobre... Mas em tudo, Jesus precisa ser o centro, né? E aí eu queria falar no meu coração alguma outra coisa. E justamente naqueles dias ali, eu tive um convite para falar sobre... Eu acho que até deixaram um livro para mim falar mais. As pessoas que estavam nessa igreja sabiam e já tinham uma expectativa de cura. Aí, claro, também tem isso. A expectativa precisa ser criada, né? A palavra ela precisa ser anunciada, ela precisa ser esperado algo, né? Ninguém recebe algo que não está esperando. Então pode até acontecer, mas estou falando assim para ativar a fé nas pessoas. Então lá nessa congregação já tinha uma certa entendimento já que eu iria orar por cura, mas eu queria fazer algo diferente. Então eu falei sobre oração. Falei sobre a oração no evangelismo, como nós podíamos orar por alguém, ensinar alguma coisa para alguém, né? Ir lá na casa dessa pessoa e falar sobre o Salmo 23, por exemplo, o que é que significa. E aí falei sobre isso, mas antes de eu falar, eu disse, tem pessoas aqui com alguma condição física ou alguma condição que queiram receber a cura, né? Preste atenção, porque pode acontecer de durante essa palavra que eu vou entregar você já ser curado. Fique com expectativa. E comecei a falar nesse assunto que eu estou falando aqui, sobre oração. Então, no final, não era uma congregação grande, foi bem facinho de checar. Uma pessoa foi completamente curada da coluna, disse que tinha dores e começou... eu disse assim, ó, começa a se mexer aí onde tu estiver, se sentir algo de Deus, começa a testar, mexer com o corpo, que vai receber a cura. Aí uma disse que realmente se abaixou e se mexeu, não tinha mais dores na coluna. Um senhor veio falar para mim, muito, muito emocionado, muito tocado, que ele tinha um problema com ira muito, muito forte. É daqueles que saía de casa já com um facão desse tamanho e realmente dava briga na frente da casa dele. Eu conhecia a fama. E ele disse que era como se algo fervesse dentro dele sempre, como se tivesse... Ele estava na igreja, né? Estava inclusive nesse culto e era convertido. Não fazia muito tempo, claro, mas ainda não tinha conseguido se livrar daquele fogo latente dentro dele. E ele falou para mim, veio chorando com lágrimas nos olhos, um homem fortão, assim, tipo desses que trabalham no braço mesmo, né? Forte, e disse, aquele homem com lágrimas, falou assim, olha, algo saiu de mim, um demônio saiu de mim, foi embora.
E eu disse, o que é que houve? Aí ele me contou das brigas, e eu sabia, inclusive, de uma briga que tinha acontecido lá naquela rua, né? E ele disse que qualquer coisinha, ele já tinha que pegar aquele facão e tinha vontade de matar as pessoas. Enfim, ele foi liberto, inclusive, né? Foi aquela iniquidade, aquele corpo de ira ali, saiu dele. E isso eu lembro assim que foram as coisas mais fortes que me marcaram, né? E depois outras pessoas também testemunharam algumas coisas. Eu impus as mãos só sobre mais alguns que vieram depois. E aí aconteceu, né, de acontecer curas sem ser pregado sobre cura. Mas o bom, o normal, digamos assim, é trazer a palavra para edificar a fé, né? Algo muito bom de se fazer nessa palavra e contando alguns testemunhos, porque o testemunho está lá em Apocalipse 19, fala que o testemunho de Jesus, não é um testemunho nosso, testemunho de Jesus, daquilo que ele fez, daquilo que ele operou, ou daquilo que ele faz, é o espírito da profecia. Então, o que é que o testemunho está dizendo? Vou fazer de novo. Nas ministrações individuais também a gente pode trazer ali para a pessoa, lembrar de um testemunho, não tem que ter sido um testemunho daquilo que nós oramos. Por isso que é muito bom ler bastante livros, ver o que é que Deus opera no ministério de outros irmãos, de outras pessoas, ouvir cultos. Todo testemunho que a gente conta é daquilo que Jesus fez. Então, isso vai edificar a fé das pessoas. E cada testemunho traz consigo a promessa de Deus. Eu vou fazer de novo. Então, é assim, explicar eu só consigo explicar por causa da prática, né? E também por causa desse versículo que eu estou citando, que diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. É um testemunho está profetizando. Eu conecto também com a fidelidade de Deus, porque até os pais são assim, né? Não vão dar um chocolate para uma criança e para outra não tem. No mínimo reparte chocolate, se for 3, reparte em 3 pedaços. Mas procura-se pelo coração, né, de pai e mãe, ou sei lá, no coração de fazendo justiça, digamos, dá para todos, né? Não dá para uma pessoa, para uma criança só. E nós somos crianças diante de Deus, né? Então, Senhor, tu fez com ela, vai fazer comigo também. Tu fez com ele, vai fazer comigo também. Então, o testemunho, ele é incrível. Eu ouvi ali, ouvi o Randy Clark falando, e eu realmente testemunhei nos cultos do Randy Clark. Eles colocam já um telão antes, o pessoal está sentando lá, antes do louvor começar, tá rolando testemunhos. E ele cuida muito disso, o Randy Clark. Eles andam com uma câmera filmando. Então ele disse que em alguns lugares onde ele esqueceu de mostrar ali mostrar os testemunhos, ou assim meio que esqueceu de falar, o índice de curas foi bem mais baixo, né? Porque o Rodrigo Ramos costuma dizer, Deus quer curar sempre instantaneamente. Isso é a vontade de Deus. Nós é que temos os nossos bloqueios para receber a cura, e também os bloqueios até de momentos, de bloqueios onde existe uma atmosfera de incredulidade, coisas assim para receber. Por isso, quanto melhor nós fizermos a nossa parte, como eu falei na ministração individual, quanto melhor nós fomos operadores, ministradores, mais coisas vão acontecer. Então, aí o Randy mesmo fala, né, que quando ele esqueceu, às vezes, os testemunhos, o índice de curas baixou, e quando ele lembra de fazer isso, o índice aumenta. Então, testemunho a gente pode usar sempre, tanto individual quanto nas ministrações assim em público, né? Mas só estou dando dicas aqui também por experiência própria, que eu vou contando assim, sabe? Por exemplo, eu prego sobre a mulher do fluxo de sangue que tocou nas vestes de Jesus. Daí eu vou contar alguma outra situação onde a pessoa foi tocou, né? Em alguma, de como ela recebeu. Agora eu não lembro de nenhum, assim.
testemunho nesse sentido, né? Senão, não tem que necessariamente ser relacionado à palavra que está pregando. Começa como a gente fala, como quem não quer nada, né? E já sempre colocando os testemunhos no meio da pregação. E a pregação da palavra, aquilo que aconteceu ali na palavra, que Jesus operou, também é não é que também é um testemunho forte, está testemunhando a palavra, né? Mas eu digo assim, dá para colocar mais alguns juntos, assim. Porque é incrível também, o Espírito Santo, ele vai nos trazer a lembrança, a contar testemunhos de pessoas, porque ele sabe quem está ali sentado, né? A gente não sabe, principalmente quando a gente vai numa congregação onde a gente não conhece, a gente não sabe as pessoas o que estão precisando. Mas muitas vezes me acontece que eles dizem, olha só, irmã, você falou naquilo lá na mulher e era bem o que está me acontecendo. Ah, eu também tinha esse problema. Puxa, você falou aquilo, me deu uma fé. E às vezes eu nem estava assim na minha mente de falar tal coisa, mas o Espírito Santo, como ele é, né, o galardoador, como ele é a pessoa que presenteia, que dá, né? Deus, a natureza de Deus é bondade, é generosidade. Então, Deus está vendo cada pessoa e nos leva muitas vezes a dar o testemunho, a falar daquilo que a pessoa precisa ouvir. E aí vem o que eu quero falar também sobre a palavra de conhecimento. Para entregar palavras de conhecimento, ou seja, aqui estou com o microfone, vou dar uma levantadinha nele, esqueci dele aqui. Eu ponho ele um pouquinho do lado, né, para na tela não ficar na frente do meu rosto, mas ele capta bem. Então, a gente pode, no caso, falar, né, entregar, que eu digo, é falar dos testemunhos. Claro que não tem que ser no microfone, né? No microfone. Um lugar pequeno, às vezes, não precisa do microfone. Mas entregar, que eu digo, é falar. Então, o que é? É só comunicar. O que é a palavra de conhecimento? Já falei aqui sobre ela. Mas é um recado que a gente vai dar para a pessoa. Então, Deus está curando aqui. Ontem entreguei uma nesse culto, né, da minha congregação. Alguém aqui com uma dor aguda nas costas, porque eu sabia que algum tipo de dor todo mundo tem, né? Como o culto, a pregação não era minha, o momento não era meu, e existia uma ordem ali no culto e não estava programado para muita ministração de cura, não naquele momento. Então, tinha alguém sofrendo ali com uma dor aguda e o Espírito Santo então me deu a palavra, eu entreguei. E até no caso, quando a congregação aprende e já está mais acostumada, realmente quando a gente entrega uma palavra de conhecimento, não precisa impor as mãos, não precisa vir na frente, não precisa alguém lá, mas a maioria tem a expectativa de que alguém imponha as mãos, de que alguém ore por ela, né? E às vezes as pessoas não conseguem receber assim, está curado, né? Então a gente, no caso assim, a gente procura dar ainda um pouquinho mais de atenção quando dá, né? Ontem deu, aí essa pessoa estava com muita dor nas costas, e é o caso que a perna era uma perna mais curta, era um tanto mais ou menos assim, o que o Espírito Santo nivelou as pernas dela. E o que mais que tinha? Ah, sim, ela falou depois que ela pisou no chão, que ela disse, o esporão também foi, ela não tinha mencionado o esporão no pé, acho que é esporão que se diz, né, aquele calo que fica, aquele osso assim, mas enfim, ela pisou e disse, eu senti puxando, aí já chamei uma outra menina que tem lá na igreja, que tem esse fervor por cura, né, eu já chamei ela, para ela ir aprendendo ali também, aprendendo e praticando, né, e também por isso, né, porque é sempre bom de 2 ou 3. E aí, enfim, ela caminhou, saiu feliz da vida, né? Isso porque não era um momento assim, eu não tive tempo ali de esclarecer um pouco, não precisa vir aqui, pode ficar aí mesmo, né? Tipo, muitos que conhecem os cultos do Randy Clark, eu costumo fazer isso também, né? Dá para dizer para a pessoa de lá mesmo onde ela está, erguer a mão, abaixar, mas é sempre importante levar ela a fazer algum movimento que ela não podia,
para que ela mesma comprove que ficou melhor e naquele ambiente ali, né? Não deixar a pessoa sair, foi dita a palavra, vai tomando posse mental, e aí só mental, e aí acaba que fica mais difícil para ela, e também porque isso gera fé nas outras pessoas que estão presentes querendo ser curadas, né? Então é importante falar, olha, abaixa, levanta, e tomando posse na hora, testemunhando a cura. Às vezes não fica totalmente livre da dor ou totalmente com o movimento que não podia fazer, fazendo, mas ao longo do culto vai melhorando, a gente pode voltar para a mesma pessoa, né? Enfim, como o Espírito Santo vai dirigindo. Às vezes eu sou meio viciada. Eu gosto muito da imposição de mãos, gosto muito de tocar as pessoas. Talvez que eu já estou muito acostumada com ministrações individuais, eu gosto muito da proximidade também, né? Mas não necessariamente tem que ser quando tem um público maior. Às vezes não dá para ir se movimentar até a pessoa vir, né? Então dá para entregar. Uma vez assim, eu vou dar lembrei agora, né? Foi logo depois que acabou a pandemia, tinha um culto que tinha acho que umas 10 pessoas só, um culto cura. E aí eu entreguei 8 palavras de conhecimento, 8 pessoas foram curadas através da palavra de conhecimento. Como eram poucas pessoas, elas vinham até mim, ou eu dava uns passinhos até elas, algumas não toquei e foram curadas. E aí depois o Espírito Santo me lembrou que tinha alguém que não tinha recebido uma palavra de conhecimento. Aí eu falei, não necessariamente tem que ser todos através de que não receberam a palavra. Deus quer curar mais alguém. Aí então tem mais alguém que precisa ser curado. Aí veio uma menina e era um problema de coluna também. Eu digo uma menina porque assim, bem novinha e magrinha, a gente não imagina, né, que tenha tanto problema de coluna, mas tinha. E aí foi curada sem a palavra de conhecimento. E aí eu quero fazer uma pausinha aqui para dar umas dicas, porque o meu ministério, o que Deus nos mandou, a mim e o meu marido, é levantar os pequeninos, ensinar os que estão começando. O nosso chamado assim é levantar um exército, né, de pessoas para curar os enfermos. Os pastores e os líderes geralmente já venceram uma barreira, né, para trabalhar com o público. Eles já estão acostumados a pregar, a usar o microfone, a pensar nessa coisa do tempo, né, que precisamos pensar, porque os cultos têm um tempo de término, de começo, de término, enfim, tem uma série de coisas assim a observar, que essas pessoas que estão já nas ministrações, que estão operando nas igrejas já sabem. Aí elas começam a operar a cura e é muito mais fácil. Mas para aquela pessoa que não está acostumada nem a falar num público, fica tudo mais difícil. Por isso que eu gosto muito de ensinar sobre a ministração individual, porque é um bom começo, né? Lá não precisamos de microfone, não precisamos precisamos saber falar em público, não precisamos saber pregar, é realmente crer, ministrar, impor as mãos, e pessoas são curadas também. Então, se a pessoa não tem possibilidade, não tem a abertura numa congregação para pregar em público, pode, de grão em grão, a galinha enche o papo, né? Como diz, uma época nós ministrávamos só individualmente, e aí eu fui olhar num fichário que nós tínhamos, né, onde as pessoas davam nome e tal, e ficava ali uma fichinha. E daí eu pensei, puxa, num período de 1 ano, nós ministramos mais de 500 pessoas, de 1 a 1, né, individualmente. E com a maioria com testemunhos de curas, né? Se nós tivéssemos, porque não, nenhuma igreja está nos convidando para pregar, nenhuma igreja está abrindo o caminho para a gente, não teria feito nada. Então o que eu aconselho? Vai para a rua, ora, né? Vai ministrando, não se prende nessa coisa do público, né? De convites e coisas assim. Mas quando começa a acontecer, eu sou muito grata, quero
deixar essa gratidão aqui também nesse vídeo registrada pelo pastor José Márcio, pastora Gisele, os filhos deles, o Túlio, o Gabriel, que me acompanharam, porque eu fiquei um tempo congregando na Lagoinha, uma lagoinha que começou aqui perto de casa, aqui em Gravataí, e passei um tempo ali. Eu congrego na comunidade já há muito tempo, comunidade de Porto Alegre, agora em Gravataí, mas foi um tempo que Deus nos colocou, eu e meu marido, nessa congregação, na Lagoinha, onde o pastor José Márcio me afirmou muito. Eu não tinha prática de público, de culto, e ele me deu, assim, abriu, né, as portas onde pudemos fazer um culto especialmente de cura, onde ele me deu toda a liberdade para trazer a palavra, escolher o tempo de louvor e tudo para ministrar cura. Então foi um tempo para mim muito precioso. Eu acho que o pastor José Márcio, pastor Gisele não fazem ideia do que foi importante para mim ter aquela confiança, aquela abertura. E eu pedia para o pastor, fica comigo aqui, fica junto, me dá um feedback depois, como é que foi, como é que não foi, porque até ali eu não tinha conseguido me desenvolver para ministração em público, que eu gostaria também, porque é muito bom, né? Num tempo assim, Deus pode curar mais pessoas, bem mais pessoas. Tem aí a preciosidade da ministração individual, pela questão das raízes, mas é muito precioso. Quando a gente pode entregar através da palavra de conhecimento, acelera bastante. E o pastor José Márcio deu essa liberdade, ficava junto comigo, ele, a pastora e os filhos. Ele depois me dava o feedback, me ensinava um pouquinho, me deu algumas dicas. Mas muitas vezes, a primeira vez que eu disse, oi, será que o pastor vai dizer? Porque a gente é humano, precisa, né, de que alguém nos diga, tá bom assim, não tá bom assim. Eu cheguei para o pastor e disse, e aí, pastor? Ele falou, bênção pura, sem mistura. Fez assim, ele não é uma pessoa que fala para agradar os membros, né? Quem conhece o pastor José Márcio sabe disso. Não que ele não agrade, mas ele fala a verdade, assim, bem. Então, para mim, não que eu tivesse precisando de elogios, mas eu precisava de afirmação. E eu recebi. Então, é o que eu desejo a todos, que algum pastor, alguém abra, né, a porta para você estar praticando também a ministração em público. Com um público muito grande, eu ainda não sei muito bem lidar. O Rodrigo Ramos vai me dar umas aulas. Ele me disse que vai me dar umas aulas aí, umas dicas assim porque o Rodrigo esteve aqui na igreja Seara e na noite que ele ministrou tinha acho que mais de 500 pessoas e ele ministrou, claro que avançou um pouco no horário para ele, né? Mas ele já estava preparado a ficar até de madrugada, ele disse. Então, enquanto tivesse pessoas precisando, ele teria ficado, né? Ele disse que até podia ser 2, 3 da manhã que ele ia ficar. Isso deu um conforto para quem estava ali, porque era muita gente. Mas, enfim, público muito grande assim, eu não tenho prática ainda, né? Já ministrei sim para público grande, mas aí ministrei só com algumas pessoas com imposição de mãos, porque o próprio pastor disse para minha irmã, não posso ficar aqui até de madrugada contigo, né? Mas assim, com a prática de palavra de conhecimentos e um pouco de imposição de mãos, no final sempre vai ser necessário impor a mão sobre alguns, né? A gente tem a glória de Deus, nem vou falar aqui, mas tem a manifestação da glória de Deus, onde como pessoas começam a ser curadas em toda parte, sem palavra de conhecimento, sem imposição de mãos, pela glória, né? A glória não como eu já falei aqui, não é só um negócio, um vulto, um brilho, alguma coisa, mas é uma operação de Deus, né? Operação através dos anjos, através do poder dele, onde aí ele não usa nesse momento. É claro que é a partir de uma liberação de fé. Por exemplo, o Benny Hinn estava ia ministrar num estádio nos Estados Unidos e teve um engarrafamento terrível, ele não pôde chegar lá. Ele começou a ministrar, liberou a palavra e as pessoas começaram a levantar, inclusive de cadeira de rodas, sem a presença do Benny Hinn, física, e sem a presença de ninguém, né? Durante começaram o louvor e as pessoas começaram a ser curadas. Isso é a manifestação
da glória de Deus. É onde tem a presença, não existe glória sem presença, mas vem a presença e depois vem a manifestação da glória, quer dizer, a mão de Deus se estendendo, indo mais adiante, né? Mas enfim, isso acontece também. A palavra de conhecimento, voltando, como eu falei do pastor José Márcio, que me deu essa oportunidade de fazer um culto cura sozinho, assim, desde o começo ao fim. Então eu pude estruturar um culto também mais específico, né? Onde nós agora fizemos também no ministério, nos convidar, a gente vai ter esse culto, vai ensinar também a operação desse culto para que haja realmente cultos específicos de cura, né? Não ter que ser o culto da família, daí ser um pouquinho de cura no culto, porque a igreja não tem só cura para ministrar, né? Os pastores que têm uma agenda vasta de palavras que precisam pregar, e enfim, é importante também. E aí o que eu fiz? Para entregar a palavra de conhecimento, então estou dando aqui a dica, né, para aquele pequenininho, como eu já fui pequenininha e comecei quase tudo do zero na minha vida. Tanto nas ministrações individuais quanto essas em públicos, né? Eu e meu marido, a gente começou do zero. Nós não estávamos em nenhum ministério, outro ministério na igreja, nem pastores, nem nada assim específico na igreja, a não ser que a gente sempre serviu, né, ao Senhor, servindo os irmãos, mas não tínhamos nada assim de prática. E aí então a gente começou curando os enfermos. Aí o que eu fazia? Em casa, eu pedi para o Espírito Santo me dar as palavras de conhecimento, porque é mais fácil. Eu em casa, onde meu tempo de oração, e aí eu fazia num bloquinho. Eu pedia assim: Senhor, hoje me dá tantas. Aí eu ia orando e pedindo. Eu vou fazendo assim, ó. Eu vou checando desde a cabeça, pensando na cabeça, no corpo todo, e vou pedindo na cabeça, Senhor, alguma coisa, ouvido, olho. Aí ele vai me dando, né? Aí eu vou passando para os braços, e assim eu vou indo. E peço por fora só, né? Costas, braço, perna, depois eu peço por órgãos internos, e o Espírito Santo vai dando, vem direitinho na mente. Para mim, venha na mente. E aí eu anoto tudo, chego lá no culto, enquanto dou a palavra e tal, e começo a entregar. Aí umas eu entrego antes, outras eu vou entregando depois, entregando que eu digo falando, né? E aí dá certinho, porque aí outro dia ouvindo uma aula do Randy Clark, que é praticamente o que muito ensina sobre palavra de conhecimento e pratica. Eu não ouvi a primeira vez através dele, né? Eu congreguei na Vineyard, que é com o mesmo pai espiritual que ele teve, o John Wimber. Eu não tive um contato direto com o John Wimber, mas isso já era ensinado na Vineyard, sobre palavra de conhecimento, esse tipo de ministração. E aí o Randy Clark me diz ali, fala na aula, dando essa dica, que ele também, e ele faz isso até hoje, porque ele falou que depende do culto, depende do vulco, é muita coisa, muita informação, e ele acaba não conseguindo captar o espírito na hora de começar a entregar. Então ele já leva, ele leva no celular, eu escrevo no bloquinho, leva no celular e começa a entregar. Aí depois a gente pode, é algo que eu também pedi no culto. Uma vez eu pedi para mim levar no bloquinho, foi a primeira vez, até nem foi nesses cultos da Lagoinha, foi no culto da minha igreja mesmo. E eu pedi, o Senhor me deu em casa, que eu não tinha coragem de entregar, eu sempre queria entregar. Mas será que essa é da minha cabeça? Porque eu estava acostumada a ter visões, né? Recebia de outra forma. Mas para entregar no culto, até ter interpretação, tem que dizer mesmo, é o braço, é a perna. A primeira, essa que eu recebi, era a barriga da perna, a sola do pé, eram 3, eu me lembro. E aí eu entreguei, as pessoas vieram na frente, uma não veio, né, na frente, assim, não era, eu pensei, então me enganei, não era ninguém. Uma semana depois, a irmã veio lá falar na frente, pedir perdão. Ela disse que queria pedir perdão em público, porque me deixou em público, né? Entreguei a palavra e ela não se manifestou, ficou com vergonha. E aí ela, em casa, o Senhor
tocou nela, falou, curou, inclusive em casa. Depois ela disse, aquele dia eu tinha recebido a palavra e não vim aqui por vergonha, mas queria então pedir perdão lá para Tina, né? Me chamam de Tina na igreja, os mais íntimos. Tu pode me chamar também. E aí ela veio e entregou. Aí então foi essa de fazer a colinha em casa, eu comecei. E aí depois com os cultos na Lagoinha, que era mais gente já, eu comecei também. E também pedi para Deus me dar toques no corpo, assim, para ficar mais fácil. E aí na Lagoinha, na verdade, num dos cultos da Lagoinha, que eu disse, Senhor, agora vamos lá para o toque no corpo, que é para mim, porque eu tinha aprendido, né, o Randy Clark tem toques no corpo. Teve um irmão que nós convidamos ainda lá na Alemanha para um seminário, e ele me disse que, eu disse, puxa, mas como é que tu entrega, Rick, tantos assim? Dá tempo de tu? Ele disse que vai sentindo o joelho, dá uma toquezinho, uma doidinha no joelho. Gente, não é para ficar com a dor, não é para ficar doente no lugar dos outros. Jesus já fez isso, né? Tem gente que é diferente uma intercessão. Se Deus te dá um problema para carregar mais tempo, para interceder, é diferente, né? Mas o intercessor também tem que saber muito bem que Jesus já levou as enfermidades, levou as dores. Ninguém precisa carregar por ninguém. Isso não é o cristianismo, né? O cristianismo é Cristo. Mas enfim, me perdi aqui um pouquinho. Eu pedi para me dar então toques no corpo, né? Porque eles tinham falado, e aí me deu assim já falei na aula sobre palavra de conhecimento, me deu assim uma dor na virilha, né? Achei que fosse de repente um mau jeito, pedi de novo, e o Espírito Santo intensificou. E aí eu já tive isso mais vezes, assim, um toque, alguma coisinha nas costas, né? Um toquezinho, aí eu posso dizer a alguém aqui. Outro dia eu senti bem nas costas, assim, no meio das costas, um pouquinho mais pro lado direito, como se alguém fizesse isso aqui, né? Uma empurradinha. E aí era uma irmã que estava presente, até era uma reunião de oração em público, mas não era um culto. E ela foi curada e está curada até hoje. Mas enfim, dá para fazer isso então, pedir para o Espírito Santo antes, né? Não ter medo de entregar, não ter medo, porque se a gente tiver medo, preocupação com a nossa reputação, não faz mal errar, né? A gente não precisa dizer aqui, diz o Senhor, naquela postura, né? Assim diz o Senhor, mas pode dizer, olha, eu tenho uma impressão de alguém assim aqui. E ser humilde na hora da entrega. É muito importante ser humilde também na hora de entregar uma palavra, numa ministração individual também, para não colocar a pessoa em pressão. Tem muitos momentos que eu sei, tenho certeza que foi Deus, que aquilo não foi da minha cabeça, mas eu sempre procuro entregar, olha, fazendo uma pergunta, acontece isso contigo e tal, para não botar a pessoa, Deus falou. E ainda tem gente que fica insistindo, não, porque eu estava orando, eu sei que não é da minha cabeça, Deus falou contigo, e a pessoa fica numa pressão para ter que receber, ter que dar um retorno, né? Às vezes a pessoa não está conseguindo lembrar de alguma coisa no momento, ou não relaciona. Então, se a pessoa não dá um retorno, né? Deixa assim, outro dia o Espírito Santo pode usar aquela palavra que foi entregue num outro momento da vida dela, trazer a revelação de Cristo, que é trazer fé para as pessoas. Então, a gente pode ir muito direto, assim, posso orar por você, ou então se apresentar, né? Estamos aqui hoje porque viemos para curar as pessoas, né? Ninguém quer saber muito de oração, o povo quer ser curado. Então a gente pode perguntar diretamente, claro que as pessoas entendem por oração, né? Entendem mais esse termo oração. Dá para perguntar, posso orar por ti? Posso orar pela senhora? Posso orar pelo senhor, se for um senhor, né? Pode. Muitas vezes eles pensam que a gente vai fazer longas orações. Onde é que é a sua dificuldade? Não posso andar. Então já coloca, posso tocar no seu joelho, posso, né? Pede para a pessoa colocar a mão dela, coloca a mão em cima. Se for uma parte imprópria, isso vale para administração individual, para sempre, não tocar em partes impróprias,
né, na rua, dá para tocar também só no ombro, não precisa tocar na parte em si, e dá uma ordem: dor, sai agora em nome de Jesus, né? Recebe a cura, o Senhor Jesus está lhe curando. Precisamos ser rápidos e precisos. Aí já logo a pessoa vai pedir para ela, caminha um pouco, né? Se ela está de muleta, deixa eu lhe ajudar, me dá a muleta aqui, vamos dar uns passos. E essa que eu mencionei de ontem, ela disse que parecia que nós estávamos puxando a perna dela. Como eu estava só segurando o pé dela assim, né? E ela viu, estava com olhos abertos, ela viu que ninguém puxou. Mas na rua, assim, quando vai orar pelas costas, pelo joelho, geralmente são mais coisas externas que dá para notar ali. As pessoas ficam tocadas porque elas sentem um calorão, ou sentem que alguém puxou, sentem uma mudança, né? E aí, então, não precisa assim pregar o evangelho antes. O bom já é direto falar na cura, porque ela vai se abrir muito mais para ouvir o evangelho, né? Depois, se assim for que vai pregar antes, falar antes, pode falar, mas não necessariamente tem que pregar o evangelho antes, ou nem pensar que estágio que dá essa pessoa, porque não, lembrando sempre, de graça receber, de graça dai. Jesus cura, porque ele já curou há 2023 anos, né, atrás que seja. Ele já fez essa obra, então é por causa do sangue dele, é por causa do que ele fez que ele cura. Não é pela condição moral, nem pela condição espiritual de alguém que ele cura, né? Então isso precisamos manter sempre em mente. De graça recebemos quando éramos pecadores, e de graça damos. Então aí, nesse caso que eu falei aqui na rua, né, as pessoas se abrem muito mais, inclusive elas já começam a perguntar: qual é a igreja que vocês são? Eu não gosto de falar de onde que eu sou, de onde que eu não sou, não sai para falar de mim, né? A gente não sai para falar de nós, saímos para pregar Cristo, para que Cristo seja visto. Mas eles começam a perguntar: qual é a igreja que vocês são? Enfim, e aí a gente pode falar, pode convidar para ir no culto. Se é a igreja que a gente congrega é longe, se a gente souber de uma que a gente sabe que a palavra de Deus está sendo pregada, que a pessoa vai ser bem cuidada, a gente indica: vai ali, vai ali. Eu não gosto de dizer vai em qualquer lugar, né? Porque o bebê na fé precisa de indicação, precisa de ajuda. Mas também pode, né, no caso, se não conhecer nada, ora a Deus, pede para Jesus que ele vai te levar. Uma coisa é certa que eu sempre falo: pessoas que dizem: eu sou contra a igreja, eu até quero crer em Jesus, mas não vou para a igreja, eu sempre aviso: olha, se não quiser para a igreja, não segue ele, porque ele vai te levar para lá, vai te levar para alguma congregação dos dele, né, para ouvir a palavra. Mas enfim, essa era a parte então da ministração em público, algumas coisas que eu falei aqui, né, lembrando sempre que pode deixar perguntas, que eu vou fazer aqui em forma de uma entrevista e tal, mas essas perguntas ou lives mais serão respondidas. Então, qualquer dúvida que tiver, que eu puder responder, algumas experiências que eu não tive, eu assisto bastante, eu já fiz aula com outros, fiz com o Bill Johnson, fiz com o Randy Clark, fiz com o John Luke Traxel, é um suíço. Estou sempre lendo, estou sempre aprendendo, sempre ouvindo. O assunto cura dos enfermos e libertação é algo que me move, então eu estou sempre também aprendendo com outros. Aí no que eu puder responder, no que eu souber, estou aqui para responder as perguntas, ok? Então, por hoje era isso, né, que o Espírito Santo colocou no meu coração para entregar. Lembrando de novo, ou mais uma vez, para curtir, comentar e também se inscrever aqui no canal, para que então eu tendo mais inscritos, o próprio YouTube começa a entregar essa escola, começa a passar para outros, para, como eu falei aqui, para que cresça o número daqueles que vão abraçar essa causa do Espírito Santo. Amém? Então, até!